Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo e hoje eu quero mostrar para vocês como arredondar e truncar valores usando a calculadora de campo no ArcGIS. Quando a gente fala arredondar valores, consiste em eu jogar um número para cima ou para baixo com base em um número determinado de casas decimais. Então, por exemplo, se eu tenho um número que ele é 9,87, quando eu arredondo esse número para uma casa decimal, ele vai ser 9,9. O 87 vira 9. Agora, o truncar valores ignora os caracteres que existem a partir de um determinado número de caracteres. Então, se eu quero uma casa decimal, ele vai ignorar as casas decimais que existem após essa primeira casa decimal. Então, o mesmo número, 9,87, se eu quero truncar esse valor, o valor vai ficar 9,8. Então, vamos ver aqui no ArcGIS como fazer essa operação de arredondar e truncar os valores. Então, eu vou criar um primeiro campo aqui, que eu vou chamar de arredondar. Arredondar. Vou criar tipo double. E vou criar um outro campo que eu vou chamar truncar. Então, se eu quero arredondar o valor, eu vou usar aqui o meu campo de área, é o valor de área desses polígonos que estão aqui, então eu só tenho valores positivos e com a quantidade de casas decimais. Então vamos aqui, Field Calculator. Primeiro, para a gente arredondar, a gente usa a função round. Então, round, abro parêntese e coloco aqui o meu campo área, que é o que eu quero arredondar. Se eu não quero nenhuma casa decimal, basta eu fechar o parêntese e executar. Então, perfeito, ele arredondou os meus valores aqui. Agora, se eu quero arredondar usando uma quantidade específica de casas decimais, eu venho aqui dentro da função round, vou apagar e escrever de novo, round, abro parênteses, coloco o meu campo área, coloco uma vírgula e dou o número de caracteres que eu quero de casa decimal, o número de casas decimais. Então eu vou usar duas. Fecho parênteses e executo a função. Agora, a função truncar, ela é diferente, porque eu não tenho aqui no ArcGIS uma função para truncar. Então a gente vai ter que usar outras funções que existem dentro do programa para executar essa tarefa de truncar o valor. Então, vamos aqui, Field Calculator. Se eu quero truncar o valor com base em um número inteiro, eu posso usar tanto a função fix quanto a função int. A diferença entre a função int e a função fix, ela só vai existir quando eu estiver trabalhando com valores negativos. Vamos ver isso no exemplo. No caso da função int, se eu tiver um valor que é menos 9,87, ao executar a função int, o valor que vai ser retornado é menos 10. Enquanto que a função fix, se eu aplicar também em relação ao mesmo número, 9,87, o retorno dela vai ser menos 9. Agora, como que eu vou truncar esse valor de área com base em duas casas decimais? Eu vou ter que usar outras funções, porque a gente não tem uma função chamada truncar aqui no conjunto de funções do Field Calculator. Então, como é que eu posso fazer isso? Identificando aonde que está o ponto, o separador de decimal, e a partir daí identificar quantas casas eu quero. Então eu posso fazer o seguinte, vamos mudar aqui o tipo de função para string, e eu vou usar essa função aqui, inString,
que essa função faz? Ela procura em um determinado campo um dado caractere específico. Então, vou colocar aqui no campo área, eu quero procurar o caractere ponto. Vou executar. Ó, o que ele aconteceu aqui? Ele conta a quantidade de caracteres que existe até o ponto. Então quer dizer que 8 se refere ao número do caractere ponto. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o ponto é o caractere número 8. Para complementar a função, eu posso usar então, aqui também na função de string, a função left. Que o que a função left faz? Ela retorna, né, uma quantidade de caracteres de um determinado campo a partir do primeiro campo aqui à sua esquerda. Então, eu coloco a função left, deixa eu tirar esse parênteses daqui, eu quero que ele conta onde? Ele conta no campo área, e aí eu tenho que dar aqui, eu coloco uma vírgula, eu tenho que colocar quantos caracteres eu quero. Então, quantos caracteres que eu quero? Eu quero o caractere que é o ponto, que é o valor que ele já me deu aqui, né? Está determinado por essa função em string, mais 2, para eu ter 2 caracteres após o ponto, ou seja, 2 casas decimais. Vou fechar toda essa expressão aqui com parênteses, para não ter problema. E mais um parênteses para fechar a função left. Perfeito. Observa aqui então a diferença, ó. Quando ele arredondou com 2 casas decimais, 75,6 virou 76. Quando eu só trunquei, virou 75. 39,5 tinha virado 4, manteve 39. 439 virou 44, no truncar ficou os 43. Então, no truncar, ele apenas ignora as casas, os caracteres existentes após a quantidade de caracteres que eu determino. Então, como a gente não tem uma operação, uma função de truncar aqui no ArcGIS para fazer isso direto, a gente pode usar essas funções de string que estão disponíveis para executar essa operação. E aí, pessoal, conseguiram compreender a diferença entre arredondar e truncar e como executar essa tarefa aqui no ArcGIS? Deixa aí nos seus comentários se esse vídeo te ajudou e eu agradeço bastante a visita. Um abraço e até a próxima.